Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Declare isso na sua casa no dia de hoje. Sentimos tua glória, sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Oh, Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Jesus, Ele cura. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Se adorarmos, Deus se manifestará. E se clamarmos, Deus se manifestará. E se buscarmos, Deus se manifestará. Oh, oh, oh. Se adorarmos, Deus se manifestará. E se clamarmos, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará sobre nós. Yahvé se manifestará, Jireh. Diga Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Marcos Freire. Que prazer, Tudo bem? Gabriel. Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo, você e o Thomas Borges. Que honra. Estamos muito felizes Glória de a receber Deus. você aqui, você que já é da casa, né? Sim. Estou me sentindo sempre em casa, né? Em família. A gente poder ver que Deus tem usado a televisão, a mídia, para a gente propagar o Evangelho de Jesus. Que privilégio estar com vocês hoje aqui. Olha, quem foi no Seja Luz, você que está em casa, que esteve lá no Seja Luz, esse espetáculo sensacional, sucesso de público. Quem que é o protagonista musical lá? Marcos Freire, né? Que honra e que convite tão especial, né? É interessante que, para mim, até então, receber esse convite, não fazia muito sentido estar no circo, né? Aparentemente parece algo tão desconectado, né? Com a igreja, com a parte do gospel. O que é que tem a ver? Mas uma semana antes, é algo até curioso, eu tive uma palavra de Deus. Olha. Eu fui fazer um evento num circo lá em Fortaleza. Em um circo? Em um circo. Antes de receber o convite para o Seja Luz, através do Igor Faria, meu irmão precioso. E a gente fez um ajuntamento em um circo em Fortaleza que lotou e tiveram muitos batismos no Espírito Santo. Jesus veio e fez grandes coisas, milagres. E durante a oração, Deus falou comigo, chegou o tempo dos circos. Olha, e eu que na legal. hora orei, Deus falou, pai, o que é que tem a ver circo? Eu só tô vindo para um evento pontual, não tem nada a ver. Uma semana depois eu estava em um casamento de um amigo, e aí chega aquele rapaz na mesa e fala, olha, Deus falou comigo sobre você.
Aí o que é que ele falou? Chegou o tempo dos circos. Aí eu olhei, Eita, quem te contou isso? Só pode o Espírito Santo. Era o Igor Faria. Ele falou, Deus me falou o seu nome para ser o protagonista, para viver a parte musical ali dentro do espetáculo Seja Luz. Eu olhei para ele e falei, irmão, se você tivesse me feito esse convite há, sei lá, 10 dias atrás, eu ia recusar. Mas há uma semana atrás, Deus falou comigo que chegou o tempo dos circos e vai ser um prazer fazer parte disso. E aí tá aí, mais de 50 mil pessoas alcançadas, curas, milagres, salvação, e a nossa vida também foi muito alcançada durante cada espetáculo, está sendo, que ainda está acontecendo, glória a Deus por isso. Olha, o Seja Luz, inclusive, eu estive na estreia. Uau! E aí depois teve uma ocasião que a Jamile esteve aqui conosco, fez uma live com o Igor, aí foi no Seja Luz, foi sensacional, né? Foi sensacional. Sensacional. E para você ter uma ideia, você que nos acompanha, o Seja Luz é um espetáculo tão importante na arte paulistana, porque tantos, Marcos, tantos espetáculos tentam entrar no Teatro Municipal e não conseguem. E o Seja Luz entrou, acho que menos de um ano da estreia. É verdade, é verdade. A gente está vendo realmente um interesse divino, né, de usar tudo que nos pertence. Durante muito tempo a gente foi roubado como igreja, a gente foi roubado como ministros do Evangelho de Cristo Jesus, e a gente ficou com aquela desculpa, Gabriel, de que não fazia sentido para nós usar tais coisas. Exatamente. E aí vem Deus, fala com o Igor Faria, fala com essa equipe maravilhosa do Seja Luz e diz, não, a arte, a música, o espetáculo circense é de Deus, e Deus vai usar estes meios para alcançar pessoas. E aí a gente viu uma revolução, nunca se tinha vivido isso, né, no Brasil nem no mundo. Foi o primeiro teatro circense, né, espetáculo circense do mundo brasileiro, criado aqui, mas com tantos frutos, são tantos testemunhos. Interessante que eu cheguei em lugares e pessoas vêm falar comigo, tal dia eu recebi a minha cura, tal dia eu orei durante o musical de vocês e eu pedi a Deus para me dar um filho e hoje eu tô grávida. Uma pessoa foi com câncer e foi curada durante o espetáculo Seja Luz. Então a gente precisa entender que não é do diabo. Na verdade, o diabo roubou de nós durante muito tempo. Mas agora nós cremos que Deus tem levantado uma igreja, filhos e filhas posicionados para tomar de volta aquilo que é nosso. Marcos, você falou certeiro, né? O que nós... Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, como diz Lamentações 3:20 e 22, né? Que são as causas para não sermos consumidos. Que o que nós negligenciamos, Deus chegou e falou, calma, eu vou resolver. Não é verdade? É verdade. Vou resolver. Não é porque o palco, o mundo dominou. Porque Deus, quando criou o homem, ele falou assim, vai e domine. Mas, se nós falharmos no plano A, Deus tem o B. Se falharmos no B, ele tem o C. E assim vai. É apesar de nós, embora o plano perfeito de Deus é nos envolver. Exatamente. É apesar de nós, a gente fazendo ou não, Deus sempre vai levantar alguém. A gente nunca viu na história um Deus que deixou o homem à parte do seu plano. A gente vê do Éden, Deus não precisava criar a raça humana, né? Mas Deus ele sempre teve interesse de envolver o homem nas coisas divinas, para que seja realmente um trabalho de cooperação. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo, a gente trabalha em conjunto. Então, prazer para nós é dizermos sim ao Senhor e dizermos, Pai, nos usa, que nós sejamos voz, corpo, mensageiros do Evangelho, arte, música, mas que a gente pregue a palavra e veja o plano da salvação. Marcos Freire, cantor, pregador, Glória a Deus, né? Que mais? Compositor. Filho de Deus, Filho amado de pelo Deus, Senhor, servo do Senhor, mas a gente pastoreia, a gente tem vivido aí uma trajetória linda, né, de ministério e alcançando tantas vidas, e pra gente é um prazer simplesmente ser filho que também serve. Né? E não a gente serve e depois é filho, a gente é filho, a gente tem comunhão com Jesus e Ele nos recrutou para fazer uma missão. Maravilha. Vamos cantar mais? Pode Vamos ser? Vamos agora mesmo. Deixa Deus te usar, o palco é seu. Marcos Freire ao vivo, não? Ah, nós temos um vídeo? Já? Então eu achei que... Então vamos lá, então daqui tem bastante... a pouco a gente canta, que tem então vamos lá, muito então louvor. Temos um vídeo de homenagem aqui no Entre Nós, solta... Nós estamos aqui em África, na República Democrática do Congo, nós somos jovens e nós estamos passando por aqui para dar um alô para vocês. Estamos fazendo uma ação social com as crianças de uma aldeia próxima a Kinshasa, que é a nossa capital, e nós iremos mostrar um pouco do nosso trabalho aqui no Congo, aqui em África.
Em Campina Grande, cidade amada, localizada no estado da Paraíba, nasceu um artista com uma missão singular. Com apenas 17 anos, ouviu o chamado para um propósito maior. Ele é a prova viva de que a fé e a música podem se transformar em um ideal de vida capaz de cruzar fronteiras e tocar o coração de milhares de pessoas. É claro que estamos falando de Marcos Freire. O leão está rugindo, o leão está rugindo. Às vezes parece que Ele não é apenas um cantor gospel de sucesso, mas um verdadeiro baluarte na vida de milhares de crianças ao redor do mundo. Para se ter uma ideia, Marcos Freire aceitou um convite que mudaria tudo: ir para a República Democrática do Congo. Lá, entre as dores da guerra, ele entendeu o seu chamado: salvem o Congo. eu tenho um bom pastor. Esse grito de socorro se tornou o motor para a criação do Instituto Baluarte, fundado em parceria com seu irmão Jones Queiroz. O que começou com uma semente de esperança em Campina Grande, hoje floresce em Angola e no Congo, resgatando crianças em meio a uma jornada perigosa e oferecendo a elas o que foi roubado pela guerra: família, segurança e um futuro. É o Senhor Deus. Vem aí a celebração de uma década de carreira, com a gravação de um DVD em São Paulo, um momento simbólico que une nações. Ele traz ao Brasil nomes como a angolana Nair Nani e o americano Xander Moore, um gigante da música gospel com 17 Grammys. Marcos Freire é mais que uma voz que adora o Criador. É uma voz que age. A terra ouve o som de muitas águas, que ruja o leão de Judá. Marcos Freire, você nos inspira a olhar além de nós mesmos e a encontrar no serviço ao próximo o verdadeiro sentido de uma vida que vale a pena ser vivida. Queremos que a sua voz continue marcando vidas e impactando gerações. Seja bem-vindo à Rede Mais Família, Marcos Freire. Avisado, né? Rapaz, meu irmão não faça um negócio desse. Cara, meu Deus, vocês desenterraram os vídeos de 13 anos atrás. Comecei em Campina Grande lá. Meu Deus, lá no Congo ainda, a gente começando as primeiras ações sociais e, nossa, ninguém nos conhecia, a gente não tinha nenhuma visibilidade, zero. A gente era anônimo na terra, mas já sendo um pouco conhecido no céu, né? Em 2012, vocês resgataram, minha voz era de criança, cara. Que Meu legal. Deus, no meio da aldeia no Congo. E hoje a gente poder viver essa realidade de ministério, alcançando mais de 1000 crianças e poder realmente ser Jesus, né, na vida deles, alcançando, acolhendo. Cara, nossa, muito obrigado, Rede Mais Família, muito obrigado entre nós, toda a equipe, por esse vídeo. Eu tô impactado, sem acreditar. Glória Como é que a Deus. se deu essa viagem pro Congo? Meu Como é que foi? Deus. Como é que aconteceu? Eu estava no congresso de jovens em 2011, 10, servindo na igreja local. Por isso que a gente crê muito que a igreja envia, né, o missionário, a gente não se auto-envia, o nosso pastor nos envia. E eu ali ministrando louvor de jovens, né, enfim, um pastor congolês me viu cantando e disse: Deus te deu uma voz para a minha nação. Ele era um pastor lá do Congo. Eu vi aquilo, onde é o Congo? Eu nem sabia sobre o Congo. Ele falou: é na África. E aí eu me lembrei de palavras que eu recebia desde criança. Minha mãe conta que no ventre dela muitas profetisas e profetas vinham e diziam: é um levita, como a gente comumente conhecia, e é um ministro de adoração que Deus vai levantar como uma voz profética para muitas nações, inclusive para a África. Então, quando eu vi aquele chamado daquele pastor que diz que eu seria uma voz para a nação dele, o Congo, que é na África, eu fiquei atônito. Meu Deus, é esse chamado mesmo que vai começar.
E um ano depois eu me encontrei lá, com 17 anos de idade. Foi a minha primeira chegada em África oficialmente. E a gente morou 2 anos lá, exclusivos, sem sair de lá. Eu e meu irmão, o Jones, que tá lá inclusive agora em Angola e Congo, tocando o projeto do Baluarte, que a gente fundou. E ali eu fiquei 2 anos morando. Nesse tempo morando, no esconderijo do Altíssimo, indo nas aldeias, no anonimato, mas servindo de todo amor, a gente orava para tudo que a gente está vivendo hoje. Eu dizia, pai, a gente está aqui no escuro, sem energia elétrica, com malária, pegava febre tifoide. Precariedade grande. Muito grande, falta de suporte, porque a gente não foi enviado, né, literalmente pela igreja. Foi um pastor congolês que nos chamou e a gente foi. Foram na fé. Exatamente, na fé. E aí a gente orava e dizia, nós chamamos recursos, visibilidade, pessoas, para que a gente possa levantar essa causa de África. Eu era um menino de 17 anos de idade, né? E aí eu volto para o Brasil, a gente abre o Instituto Baluarte em Campina Grande, na minha cidade natal. E daí a gente começa o trabalho e fomos para Angola, iniciamos em Angola, depois voltamos para o Congo, começamos os resgates de órfãos da guerra do país. Hoje estamos no Nordeste do Brasil também, assistenciando nossa Campina Grande, Cariri, Sertão Nordestino. E hoje são mais de 1000 crianças atendidas todos os dias com o Evangelho de Cristo Jesus, amor, alimentação, música, teatro, educação gratuita que não existe, né, em alguns países de África. E além disso, a gente está na música, alcançando pessoas por meio do louvor e realmente podendo ser uma voz nesse meio para crianças que não são ouvidas, né? Então eu sei que o Senhor tem feito sair o DVD de 10 anos, como que vídeo lindo, eu quero postar esse vídeo. Daqui 7 dias, né? Você vai Irmão, gravar. 7 dias, cheguei agora aqui na TV, nessa família linda, e aí tava falando com a Nair Nani, a angolana, ela acabou de chegar, ninguém sabe, é surpresa, já foi revelado, agora já era. Contei para o Entre Nós, é só entre nós. A surpresa exclusiva aqui na Rede Mais mas Família. Mas é entre nós, pode, entre né? Nós, exatamente. Entre nós que estamos aqui. A Nair chegou, estava conversando com ela, né? Minha equipe recebeu ela, por eu estar vindo para a TV agora. E a gente vê hoje Deus nos usando para trazer pessoas de outras nações que a gente esteve, né? É um milagre do Senhor. Tem muita gente que está vendo essa canção dela viralizar, mas a gente a convidou antes dela lançar essa canção. Que legal, e a gente vai gravar essa canção aqui, semana que vem, quarta-feira, já é na trend, Lagoinha. né? Exatamente. Não, viralizou, tá alcançando milhões e milhões e milhões de pessoas. Uma canção linda, creio que seja a próxima agora a gente vai fazer Melhor Amigo. Já dou um toque pro meu Tomás aqui que tá comigo. E a gente vai gravar essa canção na Lagoinha de Alphaville com a Anaí, Aline Barros, Fernanda Brum, Anderson Freire, a voz do Maverick City, que é o Chandler Moore, que chega já agora, domingo já. Que tem como membro lá o Justin Bieber, né? Exatamente. Você tá chique, hein? Rapaz, Deus é fiel, Deus rapaz. é fiel Só mesmo. Deus, irmão, só Não, Deus, só o Deus. Spotify, você é um dos grandes, né? Glória a Jesus por isso, a gente tem alcançado aí vidas e é um privilégio para nós. E o DVD vai ser lindo. Valeu a pena, valeram, né? Todos os 24 meses lá no Congo, no esconderijo do Altíssimo para Deus. Só é apresentado quem fica por detrás das malhadas, né? Samuel sabia, o rei de Israel era aquele que não tinha nenhuma aparência para ser rei, mas era aquele que tinha um coração para ser rei. Então a gente vê que Deus, ele não levanta os que aparentam, Deus levanta os que têm coração. Porque a gente pode enganar facilmente as pessoas aparentando algo que a gente não é. Mas o Deus que conhece o coração é o Deus que eleva. Então glória a Deus por isso, a gente está servindo. E quarta-feira, gente, vai ser lindo. Eu queria mandar convite pro pessoal de casa. Tá bom, nós vamos presentear você. Não sei se a gente pode fazer sorteio. Podemos. Liga pra TV. Você manda aqui, podemos Então tá. fazer. Nós vamos ao longo do programa, eu vou inclusive organizar com a produção aqui pra gente fazer alguma coisa para organizar. Porque até vai ser na Lagoinha da Alphaville, né? Alphaville. 10 mil pessoas. A gente está O esperando tamanho 20 lá, mil. a 20 mil pessoas. 20 Você vê mil. como a última vez que eu fui, eles reformaram agora, né, recente. Verdade. Então cabe todo mundo, viu? Você que quer ir, cabe todo mundo. Daqui a pouco nós vamos passar o endereço direitinho, o horário, tudo direitinho. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nosso diretor Robinson, ali, ó, vamos lá. Robson precioso, fazendo tudo, precioso. Obrigado, Robson, por todo o seu carinho, meu irmão. Isso aí. Marcos, vamos cantar? Então mais Então uma? vamos aproveitar que a gente falou do DVD, vamos cantar uma canção que a gente vai gravar quarta-feira que vem com a Nair Nani, que escreveu essa canção, Melhor Amigo. Isso aí. Marcos Freire ao vivo no Entre Nós. Amém. Meu melhor amigo,
amigo é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Quando todo mundo vai, Jesus fica. Quando já não tem saída, Ele me guia. Quando duvidam de mim, Ele acredita. Mesmo quando eu me odeio, Jesus me ama. Meu Jesus é fiel, fiel. Jesus é fiel, fiel. Meu Jesus é fiel, fiel. Jesus é fiel. Ele não é como os homens, não. Ele não é como os homens, não. Não, não. Não é como os homens, não. Não mente, não se arrepende. Não é como os homens, não. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só há alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Jesus, Jesus. Nas horas, nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só há alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo meus maus hábitos, ficou, Jesus. Jesus, Jesus. O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, Jesus, Jesus. Amém, amém, Deus, amém. querido. É o grande, ó, é o grande trend. Você que é aí, né, do TikTok, do Instagram, não é verdade? É verdade, tá em todo lugar essa canção. O povo meu fazendo a amigo. dancinha, tem até uma Tá. dancinha. Não, tô até ensaiando, irmão. Tô É? até ensaiando. Vai ter um coral de 100 vozes gravando essa canção com a gente no dia 10 de setembro. A gente tá orando tanto. Vai ser uma noite de tanto avivamento. Interessante, Gabriel, é que o pessoal pensa que todo DVD tem aquelas paradas, né? Grava uma, para. O nosso não vai ser assim. Igual o programa ao vivo. Na verdade, a gente está realmente levando uma ministração, uma experiência para quem vai estar presente. E aí, consequentemente, a gente vai gravar. Então, você que vai estar e tá, é um DVD, para, levanta. Não. Você vai vir ter uma experiência com o Espírito de Deus, você vai ser batizado no Espírito Santo, você vai ser curado, você vai viver algo, um marco na sua vida, ativação para o chamado. A gente tem ministros que são vozes proféticas para a nossa nação. Fernanda Brum, que tem ecoado, ela mesma foi alguém que me ativou, ela que me apresentou no cenário da música e dá honra a quem tem honra. Minha madrinha tem que estar lá comigo. A gente vai ter Camila Vieira, que tem levantado milhões de mulheres do mundo afora. André Fernandes, que é um pastor que tem edificado o corpo de Cristo
Então, assim, vem viver esse dia. Tem gente que tá, mas é ingressar. Gente, tem ingresso de 20, 40 reais, é muito barato. Mas a gente quer liberar para alguns telespectadores hoje. Isso aí. A Camila Vieira é a esposa, né, do Paulo Vieira, isso, o maior do Brasil. É verdade. Cristão. Ela prega muito, hein? Muito, né? Ela é minha irmã, a gente ela se cuida, né? Sensacional. Eu oro muito por ela, guardo a vida dela, ela ora muito por mim, a gente se cuida nesse chamado profético e ela tá vindo realmente inspirada. Ó, eu quero mandar um abraço aqui pro grande Paulo Vieira, mas a tua esposa, sensacional, né? Ela prega demais. Pra ele, sabia? Eu digo, Paulo, eu te amo, mas a Camila, ela é minha irmã preciosa. Beijo pra vocês, assim meus que irmãos. Deus faz. Ó, nós estamos rodando aqui na nossa programação já sobre o show. Quer ver, ó? Temos a vinheta aqui, ó. Na tela. A gente tem um convite imperdível para todo mundo que está nos assistindo agora aqui na Rede Mais Família. Dia 10 de setembro, nós teremos o DVD de 10 anos do nosso ministério. Pela primeira vez no Brasil, teremos a Nainani, essa cantora angolana que Deus tem trazido a voz para as nações. Chandler Moore, do Maverick City, Aline Barros, Fernanda Brum, Anderson Freire, o pastor André Fernandes. E será uma noite poderosa, de muitos milagres, de muita luz, muita fé. Você que está aí, precisa fazer parte desse dia. Será na Igreja Lagoinha Alphaville, às 20 horas. Nós esperamos por você. Adquira o seu ingresso agora, as informações estão aqui na tela. Vai ser um prazer te receber lá. Maravilha, hein? United. É, isso aí, ó, unidos nessa comunhão que Deus nos orienta. Salmo 133, na verdade, versículo 1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E entenda algo, não importa que o ministério, não importa de onde você vem, aonde você frequenta, é isso que é maravilhoso no Evangelho. É isso que é maravilhoso aqui, como o Marcos Freire estava falando. Você vê, ele saiu de Campina Grande, né? Nordeste brasileiro, foi lá para o Congo, tantos países para irem, mas quando Deus chama, quando Deus fala assim, ó, como está escrito em Marcos 16:15, ide, né? Vá, pregue o evangelho a toda criatura. Não tem restrição, gente, não tem restrição, né? E o principal, como ele mesmo falou aqui, ó, nós estamos organizando para ser um grande culto, que vai ter batismo com o Espírito Santo, curas, porque é isso que a palavra nos ensina. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então nós cremos. Se organiza para ir. Se organiza para ir. Dá tempo de você assistir o Entre Nós? Terminando o Entre Nós, vai. Ou sai mais cedo, não tem problema. Ou não assiste o Entre Nós, semana que vem, não tem problema nenhum. Nós não temos problema aqui de falar, você pode assistir a reprise 1 da manhã. Se já tiver chegado, ou então depois no YouTube, não tem problema nenhum. Vá, tenha essa questão presencial. A pandemia veio, né? E muitas pessoas ficaram aí no virtual. Só que o virtual foi um mecanismo, né? Foi um processo, foi um acessório e não o principal. O principal é nós termos comunhão. Como está escrito em Hebreus capítulo 10, não é isso? Versículo 25, que nós congregamos, estejamos juntos como família. Olha, eu quero falar de um texto, até ilustrando o que foi falado aqui. Capítulo 5 de Marcos. Me chamou a atenção quando o próprio Marcos aqui, Freire, falou assim, olha, nós fomos para o Congo, sem nenhum ministério grande por trás, mas nós chamávamos, olha que interessante, olha que palavrinha importante, nós chamávamos os recursos para nós. Aí, né, diversos tipos de recursos. Isso é uma lição, gente. Muitas vezes nós precisamos sair da religiosidade e usarmos aquilo que Deus já nos deu e nós ficamos pedindo. É direito nosso. Sabe, João capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Verbo de falar. O que é verbo na língua portuguesa? É ação. E Marcos capítulo 5 fala da história de uma mulher. Mulher essa que
A Bíblia não diz o nome, mas livros da época julgam o nome dela como Verônica, mas isso não importa muito. O que importa é a situação dela. A partir do versículo 25 fala que essa mulher, por 12 anos, por 12 anos, sofrendo. Hoje nós podemos dizer como uma hemorragia. O sangue é vida, gente. Você que é da área médica, da área da enfermagem, você sabe que o sangue é vida. Começa a perder sangue para ver. Você fica com tontura, você fica fraco, você perde os dentes. Sabia disso? Os dentes ficam fracos. Sua estrutura óssea vai fraquejando. Porque o sangue vai indo embora. O sangue é vida. Não à toa Jesus derramou o seu sangue. O que eu quero dizer para você? Vamos colocar, por favor, Marcos 5:26. Que aí fala um pouquinho da atitude dessa mulher. Que atitude sensacional, gente. Quando ele falou ali, nós chamamos, eu falei, é o texto. É o texto. Olha o que diz. Ela já tinha sofrido demasiado, ou seja, muito, 12 anos sofrendo, gente. Sob os cuidados de vários médicos. Talvez você está me assistindo e está assim. Você vai aí na sua prateleira, ou na sua mesa, ou no seu banheiro, cheio de remédios. É remédio aqui, remédio ali, aí toma um que tem efeito, aí depois já não tem mais efeito, aí toma outro e assim vai. E você vai gastando tudo que você tem. Olha aí como a Bíblia é atual. Vários médicos e gastara tudo o que possuía. Gastar é uma palavrinha que só tem na língua portuguesa, né? Que é pretérito do futuro, ou seja, gastara tudo que ela tinha foi. Porém, em vez de melhorar, olha que interessante. Eu falo interessante porque parece os dias de hoje. As pessoas fazem quimioterapia, radioterapia e vai brigando com o plano de saúde, porque às vezes o plano de saúde não dá o que tem que ser feito e assim vai. E em vez de melhorar, piora. Foi o que aconteceu com ela, Tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Obrigado pelo texto. Daqui a pouco eu vou pedir mais um pouquinho, porque esse texto continua, tá? Deixa o 28 para mim, por favor. Que aí tem a parte principal que eu quero falar para você essa noite. De nós chamarmos. Usarmos o que nós temos dentro da gente. Não é o exterior. Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, pelo que está dentro da gente. 1 João 4:4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí não adianta remédio, não adianta médico. Tudo isso é bom, é bom. Foi Deus que fez, foi Deus que fez. Foi Deus que deu talento, foi Deus que deu talento. Mas essa mulher tinha um diferencial. 12 anos de sofrimento. Fluxo de sangue que na época ela era tida como uma estranha, como uma pessoa que as pessoas passavam e rejeitavam. Talvez como nós aqui nos grandes centros, nas grandes metrópoles, talvez você que me assiste do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Luís, Santa Catarina, né? Florianópolis, aí as grandes metrópoles. Talvez tenha aí na sua cidade algum centro aí que ficam pessoas ali em situação de rua. Muita gente passa e atravessa a rua. Não quer estar próximo, não quer sentir o cheiro, não quer tocar. Fala para as crianças, sai daí. Se toca na pessoa, depois álcool em gel, aquela coisa assim do que essa mulher sofria. Essa passagem, gente, eu acho tão impressionante. Jesus dá tanta lição pra gente. Aí no versículo 28, coloca para mim, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 28. Ela era rejeitada, excluída, as pessoas desviavam dela. Mas olha o que ela fala. Olha o que ela fala. Aí está o principal, gente. Se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Talvez um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Se tão somente. Ninguém falou para ela, mulher, ou Verônica, faz isso, faz aquilo, não.
ela tinha dentro dela. Até porque fora já estava tudo destruído. Ela ouviu falar que Jesus passaria por lá. E ela disse assim: se tão somente eu tocar as vestes dele, não é nem tocar nele, tocar nas vestes, eu serei curada. Obrigado pelo texto. Depois nós vamos colocar o 33, que aí é uma lição de Jesus. Olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a fé, ela fala. Inclusive, mandar um abraço para o meu amigo André Alves, pastor lá de Portugal, que escreveu um livro exatamente sobre isso. A fé fala. Claro, outros textos, mas eu lembrei aqui dessa frase. A fé fala. Você precisa falar. Você precisa colocar para fora. Porque muitas vezes você tem muito conhecimento, você tem muito convívio, você tem muita atividade cristã, mas você não coloca para fora, você não fala. Você precisa, de fato, tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Sabe, Ezequiel capítulo 37, Deus chega para o profeta e fala assim: esses ossos secos aí, ó, estão mortos. Será que eles voltam à vida? Aí ele fala assim para Deus: Deus, o Senhor que sabe. O Senhor que é Deus. Talvez você está assim, dizendo: Deus, o Senhor que sabe. Deus, o Senhor que pode. Ah, Deus, se for da tua vontade, e você não toma atitude. Ezequiel 37, versículo 4, ele usa da fé e ele fala: ossos tornem a viver. As palavras têm poder. Deus nos capacita para isso. Mateus capítulo 8. Jesus está lá e vem um centurião, um general de guerra, e vem conversar com Jesus. Comecinho ali do capítulo 8 de Mateus. Ele fala assim: Jesus, eu tenho um soldado meu que está doente. Jesus, pois não, eu vou lá. Olha aí, ó, prontidão para o evangelho. Será que você tem prontidão para ir atender aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problemas, aqueles que estão mal cheirosos, aqueles que estão com doenças chocantes? Será? Será que você tem aquilo que Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 5, 31, quando ele diz assim, ó: quem está são não vai no médico. Esse texto é maravilhoso, gente. Porque muitas vezes você só quer estar com aqueles que estão bons, aqueles que estão saudáveis, aqueles que falam a tua mesma língua, só que o evangelho é confronto. O evangelho é ir para aqueles que precisam. E Jesus falou isso. Se você está saudável, você não precisa ir no médico. Ele é o médico dos médicos e ele vem para te curar. Ele vem para restaurar a tua vida. Ele vem para refazer. Não é um homem que vai dizer que é o fim. Quando Jesus disse, é uma vírgula e a tua história vai continuar. E o capítulo 8 de Mateus, o centurião diz assim para Jesus: Jesus, não precisa ir. Eu sou um homem de autoridade. Olha que interessante, ó. Até aqueles que não são da luz acreditam muitas vezes mais do que os que são da luz. Sabe o que Deus está falando para você? Talvez o teu vizinho, o teu amigo, a pessoa do teu trabalho tem mais fé do que você. Porque ele diz assim, ó, Mateus capítulo 8, versículo 8. Basta uma palavra. Olha o que ele fala. Basta uma palavra sua, Jesus. E o meu servo será curado lá onde ele está. A fé você tem que verbalizar. Você tem que colocar para fora. Uma mulher que por 12 anos sofria, talvez em 12 minutos foi curada. Uma mulher que gastou tudo o que tinha, ao ter um encontro com Jesus, ela foi curada. Ela tocou nas vestes de Jesus. E aí algo impressionante. Jesus para. Ele estava andando. Sabe? Ela chamou a atenção de Jesus. Se você quiser continuar a vida que você tem, não tem problema nenhum. Amém.
Josué 24:15 fala assim, ó, escolha hoje a quem servais. Você que escolhe. Agora, se você quer uma atitude de Jesus, vá atrás dele, como essa mulher fez. E ela toca na orla. Por que é orla, gente? Era uma túnica que as pessoas usavam naquela época. E a orla é como se fosse a beirada ali, como se fosse a barra. Toca na orla de Jesus e é curada. Jesus para e diz assim, alguém me tocou. Os discípulos, mestre, tanta gente aqui, ó. Ele não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu cura. De mim saiu poder. Essa palavrinha que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala assim para os discípulos, e recebereis poder, ou e recebereis virtude, que virá do céu, que é o Espírito Santo. Que ele pode estar em você, pode estar em mim. A mulher com medo, ela fala assim, fui eu, Jesus. Trêmula. A Bíblia fala que ela temia e tremia. Sabe por que ela tinha medo? Porque esse tipo de doença ela não podia se aproximar das pessoas. Ela não poderia estar perto de pessoas saudáveis. Ela era rejeitada pela sociedade. Ela sofria tudo que talvez você já sofreu hoje, ela sofria. Racismo, rejeição, afastamento. As pessoas diminuíam ela. Imagina os traumas, gente. Imagina os traumas. Imagina, ela já tinha problemas físicos, de hemorragia, né? Perdendo vida. Imagina os traumas, os problemas psicológicos. Ela toca. Jesus fala, alguém me tocou. Sabe, nós precisamos aprender algo aqui. Sustente a sua fé. Sustente. Sabe aquela coisa, falei algo, então eu vou até o fim? Foi o que a mulher fez. Porque no versículo 26 ela fala assim, se tão somente eu tocar eu serei curada. E ela sustentou a fé. Aí ela fala com Jesus. Jesus olha para ela e diz, filha, porque ela com aquele medo, Jesus, eu toquei só na sua roupa. O Senhor não foi contaminado. O Senhor não ficou impuro. Pelo contrário, eu fui curada. Aí Jesus fala assim, ó, versículo 33, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 33, que ele fala assim, mulher, não foi a minha roupa que te curou. Olha só. Então a mulher atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Sustenta a tua fé. Sustente a tua fé. Seja sincero com Deus. Conte a verdade. Faça como João 4:24 diz, o Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Coloca o 34 para mim, por favor, que é o momento que Jesus fala. Não tem problema se precisar sair a tela e voltar. Não tem problema nenhum. Eu continuo aqui explicando isso para você. Tem momentos que nós precisamos colocar a nossa fé para fora. E Jesus disse-lhe, filha, que maravilha, gente, que maravilha. Olha como Jesus é maravilhoso. Em uma palavrinha ele já coloca ela para cima. Talvez essa mulher que não teve um pai para cuidar dela. Talvez essa mulher que não teve ninguém, depois que ela foi gastando tudo, foi tendo problemas, não teve ninguém para cuidar dela. Jesus fala assim, filha, a tua fé, não foi a minha túnica, não foi a virtude, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse teu mal. Obrigado pelo texto. Que maravilha, gente, que maravilha, porque Jesus, depois ele continua e dá uma grande lição para nós. Ele fala assim, ó, se você tiver fé, como o tamanho de um grãozinho de mostarda. Aí ele fala assim, ó, você dirá para esse monte, sai daqui e vai para outro lugar. Você dirá, porque a fé precisa ser verbalizada, colocada para fora. Colocada para fora. Talvez os seus ouvidos estão ouvindo muitas coisas que derrubam a sua fé. Talvez você está preocupado com o país, com a política, com a economia.
com a saúde de um, de outro, com o redor. Escolha hoje a quem sirvais. Se você ficar dando ouvido para coisas ruins, eu falo sempre aqui. Sabe, tem gente que no telefone, no WhatsApp, é grupo de tragédia, é grupo de morte, é grupo de sangue. Filtra os teus ouvidos. A mulher não ouviu os discípulos, a mulher não ouviu as pessoas ao redor, que falaram, não vai dar certo, você não vai conseguir. Não, ela foi na fé dentro dela. Ela foi na fé dentro dela. Como Jesus, ao encontrar Pedro, que tinha pescado a noite inteira, ele falou, vai novamente. Ele diz assim, mestre, por causa da tua palavra, tá? Mediante a tua palavra, é assim. Você precisa decidir se você ouve o mundo ou se você ouve Deus. Você precisa decidir se você fica com as esperanças e expectativas terrenas que nada podem resolver da tua vida, ou se você faz o que Hebreus 12:2 nos ensina, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos deu espírito de medo ou de temor, mas sim espírito de poder e de amor. Ou você fica com medo e vai se encolhendo, aí vem depressão, tristeza, burnout, né? Começa, porque o corpo vai reagir. Eu falo que a depressão é um princípio da reação do corpo, dizendo assim, chega de sofrer, eu não aguento mais, eu vou reagir. Ou você acredita no que nós falamos aqui todos os dias. A Bíblia só funciona se você tomar posse. Amém? Pegou para você aí, Fale que vai acontecer. Tenha fé, porque vai acontecer. Ah, Gabriel, estou com problema. Essa situação. Coloca a tua fé em prática. O que Hebreus 11:1 diz? Ora, a fé é a certeza daquilo que não vemos. Olha só, a certeza daquilo que não vemos, mas a certeza daquilo que esperamos. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós não vivemos, pega para você esse versículo. Imprime e coloca lá na geladeira. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque nós, eu, você, não vivemos por vista, pelo que vemos, mas sim por fé. Por fé. Abraão foi chamado o pai da fé. Porque Deus falou assim para Abraão em Gênesis 12. Abraão, larga a tua parentela e vai para um lugar. Aí Abraão, qual lugar, Deus? Ele fala assim, vai para um lugar que eu te mostrarei, ou seja, é no caminho, não é antes não. E ele fala um dos versículos que eu mais gosto também, que é o Gênesis 12:3. E por causa disso, por causa dessa atitude, dessa confiança de Deus, Deus fala assim para Abraão, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, tá com Deus, Deus vai te abençoar. Se afastou, aí o problema é seu, as consequências são suas. Eu quero colocar um versículo para nós encerrar aqui, que estou sentindo de falar ele, que Davi ele deixa claro. Se de tudo que eu falei aqui, você puder guardar algo, guarde isso, Davi, ele deixa claro que Deus ouve oração. Deus ouve oração. E não é só a minha oração, a oração do Marcos, a oração do Rinaldi. Não. Deus ouve a sua oração. Porque Davi, Salmos 66:20, por favor. Salmos 66:20, Davi fala assim, Deus não rejeita a oração. Olha só. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha. A oração de quem, gente? A do pastor, a do bispo? Não. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha, ou seja, a sua oração. Talvez essa palavra de hoje
é para você decidir se você vai ser protagonista da sua vida espiritual ou se você vai esperar por alguém. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Que maravilha é a Bíblia. Muito obrigado. Eu fico entusiasmado com a Bíblia. Eu fico entusiasmado. Todos os dias eu leio a Bíblia e todos os dias Deus fala comigo. E é assim que Ele vai fazer com você. Você precisa falar, colocar para fora. Por mais que o mundo diga assim, ó, não tem jeito. Não tem jeito. Mas a tua fé diz, tem jeito. O mundo pode dizer assim, ó, e mostrar para você que tudo está desmoronando, tudo está acabando. Olha, deixa eu te falar algo pessoal aqui, ó, em um minutinho. Pode tirar o texto, por favor. Vou te falar algo pessoal em um minutinho aqui, ó. Eu cresci num ambiente, numa família, talvez você já saiba que nos acompanha há muito tempo. Faço parte de uma família que são cristãos de terceira geração, sempre ali ó, na guerra espiritual, né? Sempre aquele lar de oração, sempre aquele lar que quando tem algum problema, primeiro nós vamos nos reunir e orar, para depois tentar o plano B. E também esse ambiente que eu cresci é um ambiente político. E eu vi muitas crises acontecerem, desde crise na cidade, crise no estado, crise no país, faz parte, faz parte. Quando há situação e oposição, há crises. E eu sempre prestei atenção na postura do meu pai, que também é a postura do meu irmão hoje em dia. A fé, ela faz você ter o seu próprio mundo. A fé faz o jornal te dizer tragédia aqui, ó, e você estar centrado aqui. Ou alguém te dizer uma tragédia desse lado aqui, e você estar centrado aqui. Dizendo o que Jó disse, no capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Pode acontecer o que for, pode cair o mundo ao redor, mas eu sei que o meu Redentor vive. E no final ele vai se levantar e vai me abençoar. Essa é a nossa esperança. Sabe, talvez Deus está colocando tragédias e situações ruins na tua vida para te fortalecer. Porque nós somos forjados na guerra. Nós somos forjados no caos. Nós somos forjados nas situações que quando os discípulos, ao receberem poder, quando Jesus os confiou em Lucas 10, 19, que ele diz assim, ó, eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus deu poder espiritual para eles. Mas eles foram para o campo de batalha e tentaram orar por um garoto que não deu certo. Aí Jesus diz assim, ó, esse tipo de problema, ou seja, você está no caos, você está na guerra, você está na situação ruim, o que você precisa fazer? Jejuar e orar. Jesus não falou, vai na igreja, fala com o bispo, assiste o Entre Nós, né? Ouve o rádio, não. Aqui, ó, a minha responsabilidade é falar do amor de Deus. Não estou preocupado com a audiência, estou preocupado, né, os índices, nossos índices são celestiais. A minha preocupação aqui é povoar o céu e saquear o inferno. O resto é resto. Jesus falou para os discípulos, esse tipo de problema só sai com jejum e oração. Talvez essa guerra que você está passando é momento de dobrar no mundo espiritual. Fazer o que é dito lá na frente, quando Paulo fala assim, ó, por esta causa eu me ponho de joelhos, porque o homem cresce quando se ajoelha, porque ele mostra que maior é Deus, aquele que foi chamado em Isaías 9:6, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Nós não vivemos por vista, não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu um grande ensinamento. O Senhor valorizou a fé daquela mulher. Aquela mulher que disse assim, basta. Uma palavra. E eu tenho certeza que eu serei curada. E assim ela foi. Essa mulher, num momento de rejeição, um momento que talvez todos deixaram ela. Talvez, ó Pai, tem gente orando conosco assim, isolado em casa,
perdeu familiares, perdeu amizades. Ah, Deus, o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. O Senhor é aquele que é o conforto. O Senhor é aquele que é o refrigério dos Salmos 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, não tardio, bem presente na angústia. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque igual ao Senhor Jesus não há. O sangue que o Senhor derramou por nós, Ele é remidor. Ele cura as nossas feridas, independente de religião, de raça, de cor, de credo. Não há essa preocupação. Meu Deus, que o Teu amor inunde esta pessoa que está orando conosco. Se ela precisa de milagre, ó Pai, eu declaro milagre. Se ela precisa de cura, eu declaro cura. Que o Teu Espírito Santo esteja presente no lar dessa pessoa. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade aqui para estar conosco, operando sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Ah, eu creio no Teu poder, ó Pai. Enquanto o mundo cada dia mais tenta racionalizar situações, nós sabemos que o milagre ele não é explicado. Ele é feito. O Senhor faz. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Fica conosco, Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Marcos Freire, deixa Deus te usar. Alta madrugada vai, eu já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. A sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, eu já tô indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao teu encontro, eu vou, eu já tô indo ao teu encontro, Senhor. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja para ficarmos em silêncios a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, eu já tô indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao teu encontro, eu vou, eu já tô indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao teu encontro. Difícil
Pai, Filho, eu vou correndo ao teu encontro. Glória a Deus, Que música amigo. bonita, hein? Glória a Deus. Um legado que uma mulher de Deus nos deixou, a Ludmila Feber. Antes dela partir para o Senhor, a gente teve a oportunidade de gravar essa canção juntos. Que legal. Nós gravamos juntos, Ouça Deus Me Chamar. E hoje ela partiu para o Senhor, mas o legado fica, a unção fica. Ô Marcos, você começou criança, né? Porque com toda essa história nova assim, mais de 10 anos de carreira. Mais de 10 anos. A gente tá comemorando 10 anos de carreira, mas tratando de um tempo de canções já distribuídas, né? Álbuns feitos ali para as plataformas digitais. Mas eu comecei a cantar aos 5 anos de idade, né? Me lembro com 8, 9, 10 anos já pregando em cruzadas, em eventos Legal. assim, né? E aí eu tô com 30 anos, então são mais de 20 anos, né, de ministério. A gente está comemorando 10 anos de carreira, mas são mais de 20 anos podendo edificar a Igreja de Jesus Que na legal. terra. Agora, teve algum momento aí que você deu uma balançada? Falando, será que é isso mesmo? É o ministério? Eu te pergunto isso porque eu tenho certeza que tem jovens nos assistindo e pessoas que têm a chama do campo missionário, do evangelho, mas fica, né, aquela, vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Às vezes tem um trabalho bom, mas não aguenta, né? Eu tenho esse testemunho, né? Mas eu quero ouvir de você. Olha, sinceramente, eu nunca tive nenhuma dúvida, né, daquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer. Tive vários momentos que eu poderia ter duvidado, situações e, enfim, tantos desafios que a gente vive, mas eu acho que quando a gente coloca o nosso coração em Deus, entendendo que Ele realmente é o centro e de que nós somos simplesmente servos do Senhor, aonde quer que nós estejamos, não tem como ver esse espaço de será que Deus me chamou para isso? Será que esse é meu chamado? Porque a gente, todos nós, né, Jesus deixou muito claro, a gente tem um ministério que é o ministério da reconciliação. Paulo fala sobre isso, né? Todos nós temos um ministério da reconciliação, de reconectar o mundo perdido para com Deus. Então esse é o nosso propósito. Só que quando a gente percebe que ali é o nosso encaixe e a gente serve, a gente não... Cara, não dá para olhar para a direita, não dá para olhar para a esquerda. A gente não larga o osso, porque a gente sabe exatamente quem nos chamou e quem está lá, né? É bem preenchido, né? Exatamente. A gente não tem como sentir falta daquilo que não faz tem sentido para a lacunas. gente, né? O servir, ele preenche tudo isso. E servir com o Deus que nos chama para servir, cara, é uma experiência todos os dias, né? De fé, de cumprimento de palavras, de relacionamento com Jesus. Então você que é jovem, você que é adolescente, tá aí, nossa, por onde eu começo? Começa onde você tá. Deus não vai te enviar para um lugar se você ainda não está servindo no lugar que você tá. Primeiro você serve aonde você tá, até que Deus ele te envie. E Deus ele tem o seu papel de fazer isso. É Deus que nos envia. Agora, você mora em São Paulo hoje? Hoje eu estou morando em São Paulo, faz 1 aninho e alguns meses já, né? Mas eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, mas morei em Belo Horizonte 3 anos. Amanhã, inclusive, estou indo para lá. A gente tem show lá no sábado. Legal. Minha banda toda é de lá. A gente já vai ensaiar para o DVD. E a gente depois morou no Rio de Janeiro. Morei 3 anos no Rio e vim para cá. Então, essas transições de cidade, houveram alguma dúvida ou não? Deus foi falando e foi acontecendo? Cara, Deus foi falando assim. Eu te confesso que eu nunca me imaginei morando em Belo Horizonte, né? Meu sonho era morar no Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, É sensacional. né? E aí veio um convite em 2015 da Fernanda Brum para me mentorar, cuidar de mim, né? Naquela época ninguém falava em mentorar, né? Mas era nos pastorear ali. E ela me convidou para ir para o Rio, para morar com ela e com o pastor Emerson Pinheiro, e eles me treinarem. E eu tava como um menino que sonha, né? Sair de Campina Grande, na Paraíba, do Nordeste, sendo convidado pela Fernanda Brum, né? Para me cuidar ali, me preparar para um ministério na música. Era um sonho. Até que Deus disse não. Deus disse não, você vai ficar em Belo Horizonte. Olha aí. É tempo de morar aqui. E eu chorei demais. Queria muito morar no Rio. Imagina, tá ali com a Fernanda, tinha gravadora que ia me contratar. E Deus disse não. E eu, tá bom, amém. Melhor obedecer. A vitória e a prosperidade está na obediência, né? E não na cobiça dos olhos. E entendendo aquilo, eu fiquei em Belo Horizonte 3 anos, servindo na nossa igreja local, o Verbo da Vida, que é o ministério no qual eu faço parte. E ali eu fiquei 3 anos servindo na igreja local, servindo as famílias pastorais, sendo treinado ali, né? E vivendo 3 anos intensamente. Até que Deus disse, agora sai e vai para o Rio.
Aí, opa, depois que eu tô com família em BH, tem que ir agora pro Rio. Fui pro Rio de Janeiro e foi uma temporada maravilhosa. E aí até foi que com a Fernanda Brum, mentorado? Ou não? fui, fiquei junto com ela, com o pastor Emerson, mas aí a gente já tava mais maduro, né? Alugamos nosso espaço, ficamos servindo ali, né, como irmãos, enfim. E ali a gente depois recebeu uma nova direção do Senhor e Deus falou, vai para São Paulo. Eu não queria de jeito nenhum. Nossa, não tinha nenhuma conexão, né, em São O Paulo. Rio é maravilhoso, né? Eu sou suspeito a falar, minha família, minha mãe é carioca, o lado da minha mãe é Rio de Janeiro. Uau. Nasci em São Paulo, minha família Olha é de São isso. Paulo, mas o Rio é... Não, o Rio Não dá pra comparar com São Paulo. encantador. Você que é carioca, que está nos assistindo, você sabe disso. O Rio é maravilhoso. É encantador, assim, né? A gente tem aqueles dois lados ali, a praia e o trabalho, um do lado do outro, né? Mas o Senhor disse, não, agora chegou a hora de São Paulo. E eu, mais uma vez, tudo bem, Senhor, vou embora. E aí vim embora para São Paulo e realmente, assim, foi de Deus, né? Vim morar aqui e realmente a gente tem visto que a obediência, ela te conduz em triunfo, né? Ela te faz coisas que você não vai atrás. Você Exatamente. é achado no centro da obediência, né? A nossa cobiça dos olhos, a gente vai querer ir atrás de várias coisas e fontes e pessoas. Força do braço, né? Exatamente, não funciona assim, cansa, até funciona, mas cansa, né? Mas quando a gente é guiado por Deus, tudo que a gente precisa nos encontra. Agora, a camiseta é... Legal, né? O Pedir pro nosso Niter, câmera focar aqui, ó lá. olha, vim com Aqui, ó, a ali, ó. camiseta, legal, a camiseta Aí. do projeto United, né, que significa juntos, né, em inglês. Já Olha gastei aí, meu ó. inglês todo Olha lá. aí. Tem aqui atrás, ó, Ah, o vira, vamos lá. comemorativo de 10 anos. 10 anos, deixa eu ler aqui, ó. Marcos Freire, Chandler Moore, Isso. Nair Nani, Yeah. André Fernandes, Aline Barros, Fernanda Brum, Anderson Freire, Meu Deus. Camila Vieira, 10 de setembro. Coisa linda. Que maravilha, Vai ter uma hein? loja lá, todos os nossos produtos sempre nos ajuda a manter os nossos projetos sociais. Então, no final lá da gravação, você passa na loja, no stand, e você vai pegar sua camisa, sua garrafinha, toda United. Vai ser um marco, em nome de Jesus. Abençoarei os que te abençoarem. Ó. Amém, Abençoe ministérios. É isso aí. Né? Abençoe ministérios. Eu não sei se a gente tem um link, alguma coisa, mas vamos ver. Não tem, né? Da camiseta, alguma coisa assim? Não, Ou não, não, né? Só Você não tá tem. para o evento, Vai é ser só no exclusivo evento. pro evento. Ah, então. Eu que atravessei aqui, então. Ao Boa, vivo. exclusivo Mas pro tem evento. ali no seu... Ah, que Perfeito. legal. Então tem o QR Code aqui, ó. Eu tive uma ideia, Gabriel. Diga. Cara, quem lê agora esse QR Code aí que tá na tela, vai ter 50% de desconto. Aí, pronto. Então não vai, conta gente, pra minha rápido. equipe que eu divulguei. Cala a boca, é segredo nosso da igreja, só entre nós. Pega o telefone aí, abre a Você câmera. vai colocar um código chamado DVD Marcos Freire. Colocou o código, ingresso que é 40, sai por R$20. Mas é só pra quem tá aqui agora. DVD Marcos Freire, 50. Esse é o Entre Rapaz, Nós, gente. só pro Entre Nós. Você coloca o código, vai comprar. Coloca a compra, lê aí teu telefone, o QR Code, coloca lá para comprar no Simpla. Aí na hora você coloca cupom de desconto. Esse cupom vai te dar 50% de desconto usando o cupom DVD Marcos Freire com OS. E aí você adiciona lá e vai ter 50%. Tem ingresso de 40, paga 20, de 60, paga 30. E tudo isso aqui, gente, é realmente pro reino de Deus, não é pra gente lucrar nada disso. Vai ser uma experiência linda que toda a igreja de Jesus vai ter nesse dia. Vamos fazer essa promoção aí até o fim do dia? Pode ser? Pode Porque ser. o programa acaba às combina. 7h30, mas vamos aí não. até 10, 11, meia-noite. Fechou, até meia-noite, no dia de hoje. Aê. Fechado, gostei só de ver. entre nós. Aê. Vigia, que é só entre nós. Entre nós. Obrigado. Tá? Daqui a pouco nós vamos Obrigado, cantar mais, tá tá? bom, Eu vou eis-nos atender uma aqui. ligação aqui no Boa. 011 910 36 36 36. Tem gente na linha. Alô? Alô, Gabriel! Isso! Quem fala? Irene, aqui de São Paulo. Tudo bem, Gabriel? Irene! Tudo bem, Irene? Tudo bem, Gabriel. Eu Qual- assisto teu programa já desde maio, Gabriel. e tem Desde sido maio? Muito edificante, viu? Então vai fazer Aham. aí maio, junho, julho, agosto, setembro. Vai fazer aí 5 meses de aniversário. 5 meses de aniversário. Tem edificado muito a minha vida, a minha Amém. fé. Você é muito usado por Deus. Amém, Hoje querida. Deus te usou poderosamente. Eu falei, meu Deus, como você usa esse rapaz, Senhor. Amém, querida, Obrigada, amém. viu, Gabriel? Muito Amém. obrigada. É, toma posse, Irene. Programação aí. Né? Toma To- posse. Toma posse, que Deus Aham. vai fazer a obra bilateralmente, como nós falamos, né? Mas me fala de você, então você Amém. assiste desde maio, como é que foi aí? Tava mudando os canais
e caiu aqui ou alguém indicou, Então, alguém eu falou? mudei, na verdade, de bairro. Agora eu tô morando aqui na Aclimação, São Paulo. E aí eu Ah, mudei de bairro e de repente eu coloquei fui passando os canais e vi vocês aí, né? Eu falei, ai, que interessante essa programação cristã e tal, né? é. E aí eu deixei, aí eu vi vocês e falei, gente, que bênção, como Deus está usando o Gabriel. Amém. Maravilhoso. Amém. E aí, desde então, eu sempre assisto, sempre chego em casa correndo para assistir o programa. Muito obrigado, muito obrigado. Mas É, antes você muito morava em legal. qual bairro, Irene? Eu morava no Itaim. Conhece o Itaim Bibi? Conhece, né? Que é em Conheço. São Paulo. Tem dois Itaíns, né? Tem o Bibi e tem o Paulista. Aí o Isso, Itaim Bibi é Itaim Zona Bibi. Sul, né? E o Paulista é Zona Leste. Aí você foi para a aclimação aí, região mais central de São Paulo, né? Uma excelente região. Mas central é porque ficou até mais perto da minha igreja, Gabriel, porque minha igreja fica ali na Moca. Então, ficou Qual até mais próximo. Qual igreja que você vai? A Devec? Eu vou na igreja El Shaddai, Comunidade Cristã. El Shaddai. Apóstolo Comunidade Fábio Cristã. Abud, já Sim, ouviu Fábio falar? Abud. Sim, amigo do meu irmão, Fábio Abud. Conheço bem. Uau! Sério? Igreja- Vou falar pra ele. Pode falar, fala. Ele é amigo, meu irmão Gilberto Nascimento Júnior, né? Pode falar, ó. Gabriel lá vou falou falar que você pra ele, vou é amigo falar. do irmão dele, o Fábio Abud. Tá com os filhos grandes não. já, né? A filha grande, já tá. Ministério antigo Sim, já, já né? vai casar, uma já é casada, a Isso. outra vai casar agora. Estão tudo grandes já. Tudo grande. E ele já. não aparenta, né? Ele não aparenta idade. Parece jovem, né? Por ser magrinho, assim, parece jovem. E aí você sai aí se bem que da aclimação pra Moca já fica mais pertinho, né? Pertinho. E você tem pertinho. alguma atividade lá na sua igreja, Irene? Participa de, pelo Sim, menos... eu até ia falar sobre isso É. mesmo. Sim, tenho. Na verdade, vou te contar assim, um testemunho assim, rapidinho Vamos da lá. minha conversão. É. Né, hoje a programação falou bastante de criança, né? Eu faço parte do Ministério Kids lá da nossa igreja. E eu lembrei que eu me converti mais ou menos... Quer dizer, eu converti, né? Eu ia brincar com as crianças, eu era criança, tinha uns 6 anos. Só que eu não me firmei, né? E aí, Certo. com 16 anos, fui para as festas, baladas e tal. E com 20 anos de idade, Deus me chamou. 20 e pouquinho, né? Deus me chamou para a Igreja El Shaddai. Então, eu estou lá no ministério, já tem 24 anos. E eu sirvo lá no Ministério Infantil. Né? Deus tem usado a gente ali para pregar a palavra de Deus para esses pequeninos. É um dom, viu? E Pregar para criança é um dom. É um dom. Nós temos aqui na Rede Mais Família, nosso diretor, o Robson Honorato, que é pastor, e ele, para mim, assim, do infantil, é um dos especialistas, porque você precisa prender a atenção das crianças, né? Então tem que ter é um dom mesmo, né? É verdade. Precisa aprender a atenção das crianças, é verdade. Tem que ser Falar criativo. uma linguagem muito adulta, Não vai. Não vai, dispersam. eles ficam dispersos. Ainda mais geração TDAH, né? Que é a geração, o pessoal não para quieto, né? Faz parte Você tem crianças em casa, Irene? Ou não? Ou já estão todos... Não, eu moro sozinha. Ah, você mora Não sozinha. tem criança na minha casa. Mas teve criança? Não teve. Nunca teve. Não tive. Entendi. Ainda não. Amém, é isso Deus aí. proverá. Amém, tem que ter fé e pelo menos já sabe cuidar aí, né? Já aprendeu na escolinha infantil da igreja. Verdade, é Que verdade. maravilha. Já aprendi. Que maravilha. Ó, eu vou tirar uma palavra para você, tá bom? Na nossa caixinha de promessas Eba, aqui. pode tirar. Obrigada. Eu Vamos quero. lá. Sim. Tá aqui, ó, Isaías, capítulo 40, versículo 8, sobre a palavra de Deus. Olha o que o texto diz: seca-se a erva e caem as flores, ou seja, a natureza vem, vai, as temporadas vêm e vão, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Olha aí, ó, se Deus tem promessa, viu, Irene? Pode agarrar, tomar posse, que esse texto aqui ele tem relação com Mateus 24, 35, né? Quando Jesus fala assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela é eterna. Né? Isaías 48, tá bom?
Amém, guardei aqui. É. Então, eu queria que você fizesse uma oração depois, ou Gabriel, pelo meu Faço. sobrinho. Como é que chama? Ele tá meio desviado, o nome dele é Andrei, ele tá meio desviado aí do caminho de Deus, mas eu sei que Andrei? Deus tem propósito aí na vida desse jovem, ele está com 21 anos hoje. Andrei é o nome dele. Estamos orando aí. Andrei. Isso. Andrei. Olha aí, ó. É Poderia... por toda a minha família. Amém. Qual que é o sobrenome da família, Irene? Irene, vou te Lopes contar. Costa. Vou te contar um negócio aqui. Ó, todo mundo que tá me assistindo aí, sem se escandalizar, tá, gente? Mas quando eu ia lá na. Porque eu vou contar algo aqui, vamos ver se eu. Eu tinha na época de faculdade um amigo meu que ele era aspirante a sambista. Eu acho que vocês até sabem que eu vou contar, né? E ele falava da música, não tinha música? Ô, Irene! Aí cantava, achava engraçado. Falava, ó, que legal. Aí eu lembrei do... Tá vendo? Uma música em homenagem. Mas estarei orando... Sempre cantava. Ah, o pessoal fazia bullying com você? Aham, ligado, eu sambava junto. Mas é um nome bonito, viu, Irene? Ó, estarei orando, tá bom? Pelo Andrei. Quem sabe, né? Se você tiver tempo aí conseguir, né? Poderia convidá-lo para ir no evento quarta-feira que vem do Marcos Freire. Você conhece lá a Batista Lagoinha da Alphaville? Já foi lá? Sim, já fui lá uma vez, aí ele falou aí da Camila Vieira, né? Isso. Marcos, eu já fui no evento da Camila Vieira, Ela- Conferência Plenitude Mulheres, nossa, maravilhoso. Ela maravilhosa, né? ela... A igreja também. Ali então, se legal. tiver tempo, conseguir, quarta-feira, hoje está com desconto aqui. Irene, que Deus te abençoe, tá? Abundantemente. Amém. Abundantemente. Obrigada, Gabriel. Deus abençoe E, ó, também. Continue te usando aí Que poderosamente. todas Deus as abençoe. promessas de Deus na tua vida e os sonhos Amém. se cumpram, tá? Toma posse. A Bíblia fala assim, Irene, ó. Mateus, capítulo 18, versículo 18. O que ligares na terra será ligado no céu. Quando você receber uma promessa, Amém. toma posse, tá bom? Amém. Deus te abençoe, Então, querida. obrigada. Fica com Jesus. Amém. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Marcos, você viu que ela falou de crianças? Você conhece bastante de Coisa crianças. linda, irmão. A gente tem, meu Deus, são 1000 filhos, né? Entre Angola, Congo, Nordeste do Brasil. E é um prazer tão grande. É um ministério mesmo. Eu vi que o ministério dela é infantil, né? E é tão bom a gente poder entender o que Jesus disse. Deixai-me vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. E ele disse assim, se vocês forem como essas crianças, vocês também herdarão. Então as crianças têm um papel tão importante para Jesus, né? E a gente vê que realmente o diabo tem investido, toda essa maldade, todas essas culturas que têm entrado, mas graças a Deus que tem uma TV cristã como essa e tantos outros veículos de comunicação para levar a palavra de Deus para as crianças e mostrar que sim, elas são o nosso futuro Estamos brilhante. aqui, ó, Marcos, no horário que as TVs mostram o caos, né? É verdade. Estão mostrando tragédia em jornais, destruição de família em novelas, mas tem o Entre Nós. Graças Né? a Deus. E graças a Deus as empresas aí que medem a audiência já sabem que nós existimos, né? Então, Deus abençoe vocês, tá? Ó, o livro de Mateus 16, 18 fala assim, ó. As portas do inferno não prevalecerão. Nós vamos continuar e vamos seguir. Eu queria falar um pouquinho do Baluarte. Nós temos aí alguma coisa, não? Muito bom, muito Queria que você falasse um pouco, aproveitar que nós falamos de criança, como é que começou. Muito bom, meu irmão. E obrigado também à Rede Mais Família por sempre falar da Baluarte aqui em suas programações, né? Obrigado você que já apadrinhou uma criança. A gente hoje tem realmente formado um exército de crianças do mundo afora. A gente tem crianças hoje que não tinham acesso ao simples direito de educação. Infelizmente, em muitos países de África, o acesso à educação ele não é gratuito. Então, a gente lida com uma realidade tão dura de crianças que outrora comiam rato, coloca para endurecer terra, para pensar que é biscoito e comer como biscoito terra. Isso é a realidade que a gente lida hoje.
E aí Deus nos deu uma visão chamada Baluarte, que não só educa gratuitamente milhares de crianças hoje no mundo afora, mas a gente leva o amor de Jesus, alimentação diária, música, teatro, circo, saúde para elas e dignidade. E, sobretudo, esse direito de mudar a cabeça mesmo, ter uma mentalidade transformada, compreendendo que Deus tem um futuro glorioso para elas, apesar de tudo isso que elas lidam, como as crianças do Congo que vivem em guerra. Hoje no Congo são mais de 7 milhões de mortos por causa dos conflitos civis, e a gente está lá resgatando crianças, resgatando o futuro, resgatando o destino e realmente deixando esse passado para trás de tanto sofrimento e apresentando um novo caminho por meio de Jesus e por meio de ações, de atividades práticas, né? Além do Nordeste do Brasil. Então você que deseja participar, é só pesquisar no nosso Instagram, Baluarte. Nós temos Tá aqui, né? um vídeo. Vamos lá, coloca na tela, por favor. Na Baluarte, somos 1000 crianças. Acreditamos que cada criança merece uma vida cheia de esperança e oportunidades. Na República Democrática do Congo, resgatamos crianças que viveram traumas inimagináveis, oferecendo não apenas abrigo e segurança para elas, mas também a oportunidade de sonhar novamente. Em Angola, garantimos educação e alimentação para quase 800 crianças. Mais que atender às necessidades básicas, nosso trabalho aqui inspira novas gerações a acreditarem em um futuro brilhante. No Nordeste, reforço escolar, alimentação, fé, tecnologia e atividades culturais fazem parte de um esforço diário que recalcula a rota e o destino e transforma vidas. Em lugares marcados por desafios extremos, nossa missão é ser um farol de transformação que vai além do socorro imediato. Trabalhamos para mudar mentalidades, criar líderes verdadeiros e plantar sementes para um futuro muito melhor. É a força do coletivo, de doadores, é a sua força, padrinhos, madrinhas, que torna isso possível. Somos a Baluarte, somos socorro e refúgio com você. Segura. Eu queria depois pedir para nós segurarmos ali o QR Code. Tá? Deixa eu falar algo aqui para você que está nos acompanhando. O Brasil está vivendo uma situação, deixa aí que eu quero que você... A Bíblia fala assim em Lucas 6,38, dê e Deus te devolverá, abundante, né? Isso, transbordante. Tem outro texto também, eu vou aproveitar que eu estou falando aqui, porque esse trabalho que é feito, pode deixar lá, não tem problema, deixa lá, eu vou falando enquanto... A pessoa vai colocando ali o celular para entrar nesse QR Code aí. Malaquias 3,10 é um texto que fala sobre oferta e dízimos. E Deus fala o seguinte: abrirei as janelas dos céus e fazei prova de mim. O único texto que Deus manda fazer prova dele, tá? Porque Deus é soberano, Deus é grande, mas ele manda fazer prova dele. Aí ele fala essa palavrinha, abrirei as janelas do céu. E entenda algo, a porta, ela tem maçaneta do lado de fora e do lado de dentro. Qualquer um pode abrir e fechar, mas a janela é só do lado de dentro. Deus quer te abençoar. Deus quer abrir as janelas do céu, né? Mas nós precisamos abençoar vidas. Fazer o que Mateus 22:39 nos ensina, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu quero aproveitar esse horário aqui da televisão. Como eu falei, enquanto muitos estão mostrando tragédia, mas existe um mundo paralelo de pessoas sofrendo, de crianças morrendo, de famílias disfuncionais, né, de pais que maltratam crianças. Aí Deus levantou o Marcos Freire, um jovem de 30 anos, para cuidar dessas crianças, mas você pode ajudar. Aliás, você deve ajudar. Nós não somos nada sozinhos. Eu queria que você apontasse aí. Gabriel, não consigo ajudar agora. Não tem problema. Aponta a câmera do seu celular, já fica com o link aí no seu telefone. Eu tenho certeza que Deus vai te tocar, para você ajudar uma hora ou outra, com o que você conseguir, se for muito, se for pouco, mas nós temos que fazer o ID. E o ID, gente, é na prática, não é só no gogó, não é só no falatório, né? Nós temos que fazer acontecer. Amém? Se depender de mim, eu deixo sempre aqui. Coisa linda. E além, Gabriel, do apadrinhamento, viu o QR Code, que vem um apadrinhamento por mês ali no cartão de crédito, não compromete o limite do cartão de crédito cadastrado.
Todo mês vai ter ali, tem o Pix, né, que tá aqui na tela. E Volta ali, por Pix, favor, o você Pix. que pode, eu posso doar R$1, eu posso doar R$2, eu posso doar R$50. Gente, são mais de 1.000 crianças hoje, e tanto o Pix, doe@baluartenomundo.org, ajuda toda essa estrutura. É muita gente hoje empregada, sendo transformada, resgatada, e você que está aí, às vezes, não sabe quem confiar, em quem doar. O Baluarte tem muitos frutos, muita gente sai do Brasil para ir conhecer, né, o trabalho e engajar outras pessoas. A gente recebeu figuras tão importantes na música e na mídia brasileira, como Xuxa, Sasha, Bruna Marquezine, Rafael Veiga, William Bigode, um grande jogador. Meu Deus, Tiro Lipa, Wesley Safadão, Fernanda Brum, que gravou o DVD dela lá de 30 anos, Aline Barros, enfim. Camila Vieira, Paulo Vieira, e todas essas pessoas mostram a causa para que as pessoas saibam, é de verdade. Existe uma equipe verdadeira que trabalha todos os dias para resgatar essas crianças. Então, Ô Marcos, para quem está nos ouvindo, como são, eu não sei se você tem essas informações, se não tiver não tem problema. Eu posso, na semana, falar aí. Mas como são os números assim? Vocês dão o quê? Vocês dão comida, roupa? Como é que é, assim, você cuidar de 1.000 crianças em localizações diferentes? Até para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, tentarem ter um norte para como podem ajudar. Porque eu não sei, talvez tem gente que tem fábrica de farinha, de arroz, de açúcar, está nos assistindo. Alguém que tem, né, tecelagem, pode ajudar. O que vocês usam bastante? O que vocês precisam? Muito bom. Olha, hoje para a África a questão de transportar é muito difícil. Então hoje todos os nossos recursos que a gente mantém os projetos tanto em Angola, né, quanto no Congo, a gente envia recursos em dinheiro financeiro para que a nossa equipe, o nosso time local, tanto de Angola quanto por Congo, obviamente supervisionado por toda a nossa equipe, possa trazer a manutenção diária ali. É um orfanato no Congo, a gente tem hoje 100 crianças morando com a gente, né, cuidadas, resgatadas. Em Angola são mais de 500 crianças hoje assistidas todos os dias, mas a gente também está no Nordeste do Brasil, em Campina Grande. Então tem empresas, tem marcas que desejam fazer doações. Campina Grande, a gente também está lá, a gente recebe, tem um time maravilhoso. A gente atende lá mais de 200 crianças, tanto Campina Grande quanto no Cariri e no sertão nordestino paraibano. Então você que está aí, eu tenho uma empresa, eu quero doar, faz contato com a gente, chama no direct do Instagram, chama na Baluarte, a gente vai te dar todo um suporte, trazer você para perto para que a gente possa alcançar mais vidas. Profissionais também? Contador, advogado, cozinheiro, professora? O tempo inteiro. A gente sempre está recrutando pessoas para irem para lá, obviamente que arque com as suas despesas. A gente recebe em Angola grupo médico, psicólogos. As demandas e as necessidades, elas são imensas, né? Muita necessidade. Então hoje, cada um fazendo um pouco, a gente consegue fazer uma grande transformação. Olha aí, o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, que são veiculados aqui também na nossa TV, tá aí, ó, vamos fazer uma parceria. O pessoal do Baluarte, né? E vamos embora. Muito junto. Bom, muito bom. Vamos cantar mais uma, pode ser? Agora mesmo. Deus te abençoe, Marcos Amém, Freire. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores.
eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Tchau, Brasil, fica com Jesus. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar.